Estamos começando hoje a nossa segunda temporada dessa grande série Gênesis, a Criação do Mundo. Hoje a gente vai seguir em frente para o nosso segundo livro da Torá, o livro de Gênesis. A gente acabou. Vamos começar agora o segundo livro, o livro de Shmot. Shmot, traduzido para português geralmente como Êxodos, a saída do Egito. Porém, antes de sair do Egito, o povo judeu tem que chegar lá. Então a gente vai conhecer um pouquinho da história do povo judeu ali no Egito mesmo, o que aconteceu com eles lá. Depois a gente vai tratar mais pra frente da saída do Egito. Então vamos lá. Vamos primeiro recapitular um pouquinho a história, depois a gente entra na questão arqueológica, relatos históricos aqui e ali. O povo judeu, como ele chegou no Egito? No começo, não era o povo inteiro que chegou. No começo, o povo judeu era, na verdade, uma pequena família, em torno de 70 pessoas, Yaakov Avinu, seus filhos, noras, alguns netos. Um grupo pequeno de 70 pessoas chega no Egito, quando o vice-rei do Egito é Yosef. A gente tratou dele no último vídeo. Quando o povo judeu chega lá, a gente está acostumado a imaginar o povo judeu como escravo no Egito. A escravidão pesada, o sofrimento, tudo o que aconteceu lá. Mas, se a gente analisar um pouquinho a história, na verdade, a gente vai ver que a situação do povo judeu antes não era tão ruim. No começo, o Israel estava numa situação boa no Egito. Não era tão problemático, não era tão sofrido. Então vamos lá, vamos começar primeiro entendendo o que o povo judeu passou no Egito, como era no começo essa história. Antes de chegar na escravidão, talvez tentar entender por que também a escravidão veio a acontecer. Então vamos lá. Como a gente vai descobrir o que aconteceu há mais de 3.000 anos atrás? A gente está tratando aqui de 3.600, 3.700 anos atrás. Como a gente vai descobrir o que aconteceu naquela época? Então a gente tem que procurar algum historiador, alguém que conte pra gente um pouquinho da história do Egito. Quem é esse historiador? Quem é o famoso historiador que contou pra gente o que aconteceu no Egito? Esse historiador é chamado de Manetão. Agora, imagino que se alguém chamasse ele de Manetão, ele não ia entender que estão falando com ele, porque esse sufixo aotiu é algo específico do português, específico do brasileiro. Tenta falar para um americano, um israelense, falar manetão, falar macarrão, o máximo que você vai conseguir é um macarrão, alguma coisa do tipo. Então, seja manetão, seja manetão, do jeito que for, esse é o nosso historiador, a gente vai usar o nome dele abrasileirado. Então vamos lá, o que Manetão conta pra gente? Esse Manetão ele viveu no século 3 antes da Era Comum, estamos falando aí 2.300 anos atrás. Ele decidiu dedicar a vida dele para contar a história do Egito. Ele próprio era egípcio, um arqueólogo, um historiador egípcio, e decidiu contar toda a história do grande Egito, dessa grande potência que existiu na antiguidade. Aliás, os relatos dele, os escritos dele, eram uma base para o conhecimento egípcio na Grécia Antiga, em Roma. Tudo que eles conheciam do Egito era basicamente baseado nas palavras desse Manetão. Esse Manetão nos conta o seguinte: mais ou menos no século XVI, XVII, antes da Era Comum, em torno de 3.600 anos atrás, mais ou menos, calculando do nosso dia a dia, 1.000 e poucos anos, 1.200, 1.300 anos antes de Manetão, um grupo étnico, um povo, invadiu o Egito. Eles invadiram o Egito de forma bárbara, matando, destruindo, pilhando, saqueando cidades, e eles tomaram o controle sobre todo o Egito. Eles expulsaram os reis do Egito e realmente dominaram o lugar. E esse povo, esse grupo étnico que fez isso, Manetão chama eles de Hyksos. Em português, escrito como H-I-C-S-O-S. Hyksos. Hyksos seria traduzido, na verdade, como soberanos estrangeiros. Então imagine um grupo invadindo o Egito, matando, destruindo todo e tomando total controle sobre o lugar. Esses eram os Hyksos, soberanos estrangeiros. Possivelmente, o nome Hyksos vem, na verdade, de duas palavras no grego, no egípcio antigo, que é chamado, na verdade, palavras que podem ser traduzidas como pastores estrangeiros. Pastores pode ser, na verdade, não no sentido de quem cuida do rebanho, quem cuida do gado. Pastor é alguém que toma conta de algum lugar.
Então esses Hyksos, na verdade, se tornaram os pastores estrangeiros que tomaram conta do Egito, os novos líderes, os novos governadores, quem tomava conta da região. E por alguns séculos, 2, 3 séculos, esses Hyksos dominaram completamente essa região, completamente esse lugar. Agora, do jeito que Manetão conta a história, do jeito que ele relata, parece que esse grupo étnico que chegou lá, ele chegou de verdade destruindo tudo, controlando todo mundo, matando, fazendo tudo para assumir o poder. Porém, pesquisas que foram feitas nos últimos 40 anos no delta do Nilo, nessa região em torno do Egito, começaram a descobrir detalhes um pouquinho diferentes da história, um pouquinho diferente dos relatos de Manetão. Vale lembrar que os relatos dele não são tão próximos da época que aconteceu, ele está relatando coisas que aconteceram há mais de 1000 anos atrás. De qualquer jeito, pesquisas feitas nos últimos 40 anos nessa região começaram a perceber que, na verdade, esses Hyksos, esses soberanos estrangeiros, não chegaram como um povo, não chegaram atacando, dominando, controlando, e sim, eles foram chegando de forma gradual. Imigrantes que foram chegando no Egito, foram encontrando lugar para morar, foram aos poucos crescendo, enriquecendo, e aos poucos eles tiveram um certo controle sobre a economia, a ponto de que eles realmente se tornaram os soberanos, se tornaram pessoas importantes nessa região. Então esses Hyksos, na verdade, não são um povo que invadiu o Egito e tomou controle do lugar. Esses Hyksos são, na verdade, um grupo de pessoas que imigrou para o Egito, aos poucos foi crescendo, foi evoluindo, foi conseguindo mais poder econômico, a ponto de chegarem na elite da sociedade egípcia e se tornarem o que a gente chamaria de presidentes, governadores, senadores, todas essas funções no Egito. Outro historiador que trata um pouquinho do assunto é Flávio Joséfos. Flávio Joséfos é um historiador judeu que viveu na época dos romanos. Ele era, na verdade, um general do exército judaico que ficava no norte do país, lá na região de Tzfat. Ele acabou traindo o povo judeu, se juntou com os romanos, a ponto de morar na casa de Titus. Ele era um dos principais historiadores de Titus. Ele traz em alguns lugares que esse Manetão, na verdade, fala que o nome desse grupo que invadiu, dominou, controlou o Egito, conhecido como Hyksos, pode ser traduzido de forma um pouco diferente. Hyksos pode significar, na verdade, pastores escravos. Não soberanos estrangeiros, mas sim pastores escravos. Agora, pastores no Egito é um pouco estranho, porque no Egito os animais, o rebanho era sagrado. Não tinham pastores. Era proibido comer, matar a carne desses animais, seja vacas, seja carneiros. Então, que seriam esses pastores que viviam no Egito, que eram escravos e se tornaram líderes? De onde começou isso? Quem seriam essas pessoas? Por isso, fala Flávio Joséfos que aparentemente o que Manetão diz, que esses Hyksos na verdade são os Yehudim, são os judeus que estavam no Egito, ele acertou. Os judeus eram no começo pastores. O povo judeu, primeiro quando eles moram aqui em Israel, depois quando eles chegam também no Egito, o trabalho principal deles é como pastores de animais, gado, rebanho, vacas, carneiros. Essa é a função deles. É com isso que eles estão acostumados a trabalhar aqui em Israel. Desde Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov. Esse é o trabalho do povo judeu. E quando eles chegam no Egito, Yosef, a Torá conta pra gente, percebendo que pode dar aqui um problema, porque de repente você tem um grupo de pastores chegando no Egito, no qual o rebanho é sagrado. Então Yosef escolhe um lugar específico, um lugar chamado Goshen, para colocar os Yehudim para morarem naquele lugar, afastado, longe do resto dos egípcios, para dar para eles um pouquinho mais de liberdade. E aparentemente o povo judeu aos poucos foi crescendo, foi se fortalecendo, que era um grupo pequeno de 70 pessoas, foi crescendo, a ponto de que eles vieram a se tornar governantes no Egito. Talvez o próprio Yosef, que era o vice-rei, vice-faraó, colocou parte dos Yehudim para trabalharem em funções diferentes. Mas isso nos leva ao ponto da escravidão. Esses Hyksos, o governo deles sobre o Egito durou em torno de 200, 300 anos, até que um grande faraó decide acabar com essa história, decide acabar com esse governo estrangeiro que está dominando, soberano sobre o Egito. E eles começam uma grande guerra a ponto de que eles conseguem realmente destruir esse governo que foi formado por pessoas estrangeiras. E quando a gente olha na Torá,
a gente olha um pouquinho para tentar entender o que está acontecendo lá no Egito, como foi a chegada do povo judeu, a gente descobre algumas coisas interessantes muito parecidas. Primeiro ponto, isso que Yosef traz da família dele, eles são bem recebidos e eles são aceitos no Egito, a gente pode ver que realmente na época de Yosef, antes de toda essa história dos Hyksos, a imigração, a política externa do Egito era a favor da imigração. Gostavam de trazer gente de fora, gente com conhecimento, gente com capacidades, habilidades, para desenvolver ainda mais. O Egito era o grande império, era a grande nação que tinha na época, e eles queriam trazer estrangeiros para fortificar ainda mais. E, quando finalmente o novo rei do Egito, após a morte de Yosef, quando o novo rei do Egito decide escravizar o povo judeu, ele traz 3 argumentos extremamente interessantes. Por quê? Por que escravizar o povo judeu? Por que de repente esse povo que a gente queria eles aqui e trouxe eles para cá, por que de repente escravizar eles? Então o rei do Egito fala 3 pontos, 3 motivos para escravizar eles. Primeiro, o povo está crescendo muito. O que era um grupinho pequeno de 70 pessoas virou milhares, milhões de pessoas. Então, demograficamente, a gente tem um problema aqui. A gente tem um grupo étnico que, de repente, está se tornando a maioria da população. Vamos escravizar eles, tentar diminuir. Segundo ponto, econômico. Ele fala, olha, esse grupo de Yehudim que está aqui, eles estão controlando a economia, eles estão ficando muito ricos, esse dinheiro é nosso, é dinheiro dos egípcios, eles estão pegando empregos, pegando o trabalho dos egípcios, vamos escravizar eles, deve ser eles de nível, para a gente poder colocar o nosso povo, o povo egípcio, mais acima. E terceiro motivo que ele traz é um motivo de segurança. Ele fala o seguinte, fala, olha, digamos que comece uma guerra aqui, de repente uma grande guerra vem para o Egito. Esses Yehudim que estão aqui, eles vão se juntar aos nossos inimigos e vão vencer a guerra e vão expulsar a gente daqui. Quem seriam esses inimigos? Com quem os Yehudim poderiam se juntar? O que é essa preocupação tão grande? A gente está falando da maior potência da época, o Egito. Aparentemente, realmente, o que a gente tem falado, o que Manetão identificou o povo judeu como esses Hyksos, ou essa história de um povo soberano que invade, que chega no Egito, é real. Combina muito com o que aparece na Torá. A preocupação dele é que esse povo judeu que está crescendo, se junte a esses soberanos estrangeiros, não necessariamente Yehudim ou não Yehudim. Pode ser que parte eram judeus, parte eram de outros lugares. Não era um povo étnico específico, eram imigrantes que foram aos poucos tomando poder. E se de repente os Yehudim juntam com esses outros imigrantes que controlam a economia, que controlam o poder no Egito, se eles se juntam, acabou por aí, o Egito vai ser completamente destruído. Nesse momento, esse novo faraó decide escravizar o povo judeu. Vamos diminuir eles, vamos fazer com que eles não cresçam, com que eles percam o poder, com que eles percam a força, e aí a gente vai poder controlar ele e viver de forma feliz e contente aqui no nosso Egito. A partir daí começa a escravidão do Egito, e a partir daí a gente vai seguir em frente no próximo vídeo. Até mais. Acabei, André!